dominical, para muitos, escola bíblica dormindo em casa, né, irmã Zé Maria? Muito bem, estamos já passando do meio da pandemia e Deus está dando vitória à sua igreja. Claro que um ou outro tomba aqui e ali, mas são aqueles que o Senhor está chamando. Eu só posso crer desta forma, irmão José, porque o nosso Deus é maior do que o Covid-19. Eu não poderia conceber em meu coração a ideia de que o salvo sai dessa terra se não for chamado por Deus. Então eu creio assim, pela palavra de Deus, mas estamos aqui nesta manhã sentindo a falta dos nossos irmãos, mesmo aqueles que poderiam estar aqui, tem saúde, está fora do grupo de risco, poderia estar aqui nesta manhã, mas estamos aguardando, quem sabe ainda chega muita gente. Mas independente disso, estamos aqui, eu e alguns obreiros, alguns irmãos, nesta manhã para meditar, aprender um pouco da palavra de Deus e, por que não dizer, adorar ao nosso Deus. Afinal, Ele é o dono da igreja, é o Senhor nos céus e na terra, merece toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor e a nossa adoração. Convido os irmãos que estão em casa para neste momento participar conosco. Participe, fique aí conosco participando, pode escrever algum comentário, pode perguntar, se tiver dentro do nosso alcance, estaremos respondendo todas as perguntas. Se não pudermos responder agora, responderemos depois. Mas quero convidar nosso irmão Alessandro para fazer uma oração. Iniciar com oração é coisa maravilhosa. Pois não, irmão Alessandro? Façam uma oração, os irmãos de pé, por gentileza. Graças a Deus, a paz do Senhor para os irmãos, e assim nós oramos. Pai, em nome de Jesus, nos rendemos diante de Ti, ó Deus, porque sabemos que Tu és o único Salvador nosso. Pai, queremos pedir a Tua direção, o Teu poder, ó Pai, sobre esta escola dominical, Senhor. Alcança as vidas que estão neste lugar, como também aqueles que estão em casa, Senhor. Venha ser alcançado e tocado pela Tua poderosa palavra. Senhor, traz inspiração, dai revelação. Senhor, ensina-nos, ó Deus, no caminho que devemos andar. Senhor, estende as Tuas mãos poderosas e permanece conosco, no nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Vou cantar de pé. Posso cantar de pé? Pode soltar aí, irmão. O hino de número 112 da nossa querida harpa cristã. Não há na terra e céu também um nome com doçura como este a quem louvor convém de toda criatura. Jesus, a luz, és Tu dos céus, Jesus, o nosso amado, Jesus, o verdadeiro Deus, por todos exaltado. Descendo ao mundo a luz do céu, vestiu-se corpo humano, ao Santo Filho então se deu o nome soberano. Jesus, a luz, és Tu dos céus, Jesus, o nosso amado, Jesus, o verdadeiro Deus, por todos exaltado. Entregue a morte sobre a cruz, por cima foi escrito o nome amável de Jesus, por nós ali maldito. Jesus, a luz, és Tu dos céus, Jesus, o nosso amado, Jesus, o verdadeiro Deus, por todos exaltado. Da morte o grande vencedor, à mão do Pai sentado, por nós Ele é intercessor,
e único advogado. És tu dos céus, Jesus o nosso amado, Jesus o verdadeiro Deus, por todos exaltado. Jesus meu terno Salvador, és tu minha esperança. Confio só no teu amor e pões-me em segurança. Jesus a luz, és tu dos céus, Jesus o nosso amado, Jesus o verdadeiro Deus, por todos exaltado. Glória a Deus. Perdão aí pelo descompasso. Ao vivo tem dessas coisas, né, irmã Sayonara? Ao vivo o erro sai, mas os irmãos nos perdoam aí. Peço aos irmãos que fiquem de pé, os irmãos que estão conosco aqui. Hoje está compondo comigo aqui uma equipe de obreiros e junto nós vamos participar desta lição maravilhosa. Queremos que os irmãos abram aí a sua Bíblia na sua casa. É a lição de número 1, é a lição que nós vamos estudar. Daniel ora por um despertamento. E nós vamos já a leitura bíblica em classe. Nós vamos usar esta leitura como leitura oficial. Encontra-se em Daniel, no livro que escreveu o profeta Daniel. Daniel fica depois de Isaías, não é isso? Ou estou errado? Depois Lamentações de Jeremias, Ezequiel. Aí você vai encontrar Daniel, capítulo de número 9. Nós vamos ler os versículos de 1 a 3. Depois nós vamos ao capítulo de número 6, versículo 10. Depois nós vamos voltar no capítulo 2, versículo 17 a 19. E também Esdras, capítulo número 1, versículo 1 a 5. Eu vou ler aqui na minha lição, porque já está na ordem aqui. Mas os irmãos que estão em casa, fique tranquilo, eu vou te esperar abrir, porque eu citei várias passagens, né? Os nossos irmãos aqui também estão sem a lição, porque não foi possível prover as lições em tempo. Nós tínhamos planejado repassar a lição anterior, até porque muitos irmãos ficaram sem a lição e não participaram, mas eu achei muito importante, irmão Henrique, esse tema que foi abordado, principalmente se tratando do mestre que foi o pastor Eurico Bergston, e essa é uma lição que está sendo reeditada, e eu achei por bem, então, a gente lançar mão destas revistas, mas quando nós decidimos já, em cima da hora, não deu tempo a gente fazer o pedido, mas já fiz o pedido, a CPAD já está enviando para a gente, então provavelmente na semana que vem ou a outra, os irmãos terão as revistas em mãos. Mas hoje, nós temos aqui a revista digital, alguns irmãos, irmã Sayonara, se a senhora quiser baixar aí, eu te dou a senha da minha aqui, a irmã pode participar tranquilamente. Muito bem, então vamos ler, vamos à leitura. Daniel, capítulo de número 9, versículo 1 a 3. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco, e cinza. Eu vou repetir, porque isso aqui é muito importante. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração, vírgula, e rogos, vírgula, e jejum, e pano de saco, e cinza. Isso aqui é o mais baixo nível da humilhação diante de Deus. Daniel 6, e o versículo 10. Eu espero os irmãos
Podem procurar aí na sua casa o capítulo número 6. Só você voltar um pouquinho. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escrita estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Vamos, Daniel capítulo 2, versículo 17 em diante. Capítulo de número 2, só voltar para trás. Então Daniel foi para a sua casa, versículo 17, e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, é o mesmo Sadraque, Mesaque e Abednego. Versículo 18, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Deixa eu me situar aqui. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus dos céus. Esdras, capítulo de número 1. Esdras, capítulo de número 1. Esdras fica lá nos livros históricos, né? Nós estamos lendo aqui os profetas maiores, nós estávamos nos profetas maiores. Agora, se você voltar lá nos livros históricos, você vai encontrar Esdras, o capítulo número 1, versículo 1, que diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, versículo 2, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Versículo 3, quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Versículo 4, e todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus. Eu vou repetir, afora as dádivas voluntárias, sempre voluntárias, para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Versículo 5, então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. O versículo 5, eu vou só fazer menção aqui, com todos aquele cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Quero pedir agora, nosso obreiro, irmão Ismael, que vai fazer uma oração de gratidão a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos Senhor diante Jesus, da Tua presença. Queremos te estamos na Tua agradecer, casa, Senhor, Senhor, por mais este momento que o Senhor nos para meditar concede estarmos pouco aqui, ó sobre a Pai. Tua palavra. Já louvamos ao Senhor com hinos de adoração. Agora, Pai, iremos meditar e aprender mais um pouco da Fala Tua conosco palavra. através desta Usa o teu palavra, servo, Senhor. o pastor Jadiel, para que venha, ó Pai, através Oh, dele, ó Senhor, Deus, usou sermos teu edificados, servo, ó Pai pastor querido. Eurico Berges, Tenha misericórdia, meu Pai, para da escrever vitória da esta graça, lição. aos irmãos que estão nos seus lares.
Leva O Senhor agora, é o Pai, uma mesmo. bênção, Senhor, a nós que aqui Usa-nos estamos. para Pai transmitir querido, a que o tua Senhor venha falar palavra. aos nossos corações através da tua palavra nesta manhã. Assim Senhor nós te Deus. pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Muito bem, irmãos, eu vou trabalhar hoje sentadinho aqui. Eu gostaria que a Esdra me informasse aí, se pudesse até deixar seu celular aqui para mim interagir com os irmãos em casa, se puder. Ok. Ok. Muito bem. Mas aí os irmãos, me faz saber aí como é que está a participação dos irmãos. Se tem alguém querendo saber aí se perguntar, você me avisa então. Muito bem. Então, como nós já falamos no início, estamos estudando as lições bíblicas, mais 3 lições, irmãos. Lições maravilhosas. E o tema de capa desta lição diz assim: os princípios divinos em tempos de crise. Parece tão atual, né? Olha bem que uma lição escrita há muitos anos. O pastor Eurico Bergstein, que escreveu esta lição, que foi o comentarista desta lição, quando eu aceitei a Cristo como Salvador, inclusive adquiri livros dele, escatologia bíblica, muito bom, recomendo aos irmãos. Era um homem de profundo conhecimento, e a CPAD resolveu reeditar essa lição de muitos anos, né, e trazer para nós hoje. E eu achei muito oportuno, por estarmos vivendo exatamente nesse momento, irmão José Maria, uma crise sem precedentes na história da humanidade, né? Claro que já houve outras pandemias, mas para apanhar o mundo de surpresa, assim, de uma forma repentina, o mundo inteiro assim, essa é a primeira que eu estou vendo. Quem sabe já tem até acontecido outras, mas que eu, nessa geração, agora foi global, né? Então, uma crise sem precedente. E, assim como o pastor Eurico Bergstein, eu conheci, o pastor Daniel, conheci não, quando eu aceitei a Cristo ainda estava vivo, né? Daniel Berg, esses homens de Deus, que incansavelmente trabalharam na obra do Senhor, assim como nós temos hoje muitos homens e mulheres de Deus trabalhando na obra do Senhor incansavelmente. E o que me chama a atenção é que naquele tempo, quando acontecia uma crise, o povo de Deus, presbítero irmão José Maria, presbítero irmão Alessandro, eles se derramavam na presença de Deus, corria para a presença de Deus, em clamor, em busca do Senhor, porque eles tinham a convicção de que Deus tinha a solução para aqueles problemas, e tinha mesmo, assim como tem hoje, não é? E nos nossos dias, eu estou percebendo, irmãos, as irmãs que estão lá mais atrás, quiser vir um pouquinho mais para frente, obedecendo aí o espaço de 2 metros, fique à vontade, viu, irmãs? Vocês participam mais de perto aqui. Muito bem, eu estou vendo que muitos irmãos não vêm à igreja. Estou falando daqueles irmãos que estão fora do grupo de risco, irmã Selnara. Aqueles irmãos que podem vir à igreja, não estão vindo. Uns por temer. Não, misericórdia, se eu for à igreja, eu posso ser infectado. É interessante que vai ao supermercado, vai na rua, vai para tudo é lado. Mas na igreja, não, misericórdia, não vou lá não, né? E tem aqueles que estão fazendo o corpo mole mesmo. Então, aqueles que estão aproveitando a situação, a desculpa para não vir à igreja. É uma crise espiritual também. Mas, queridos, Deus tem uma palavra para nós nesta lição. Os princípios divinos em tempos de crise. A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Então, é isso que nós vamos estudar. Nós temos 3 lições, e eu vou aproveitar que é uma lição introdutória, para dizer aqui os temas das próximas lições, e aí eu gostaria que os irmãos não deixassem de vir à escola dominical, exceto aqueles irmãos que estão no grupo de risco. Mesmo assim, né, tem aquelas pessoas que
já uma idade, mas ainda vira cambalhota, pirueta, tem boa saúde. Não estou dizendo para você vir, não. Mas não deixa de buscar ao Senhor, adorar a Deus. Primeira lição, Daniel ora por um despertamento. Deus pode provocar um despertamento no coração do homem. Dentro dessa lição, a gente aprende isso. Deus pode, irmã Penha, provocar um despertamento no coração do homem. E nós estamos orando, hoje já estive aqui, orando por esse despertamento. Primeiro na minha vida. Segunda lição, despertamento espiritual, um milagre. Terceira lição, o despertamento renova o altar. Quarta lição, a construção do templo enfrentou oposição. Quinta lição, Zorobabel recomeça a construção do templo. Sexta lição, Neemias constrói os muros de Jerusalém. Sétima lição, o povo de Deus deve separar-se do mal. Oitava lição, as causas da desunião devem ser eliminadas. Tremendo isso aqui. As causas da desunião devem ser eliminadas. 9. Como vencer as oposições à obra de Deus. 10. Provai se os espíritos são de Deus. 11. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. 12. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. E 13. A vigilância conserva pura a igreja. Então são 13 lições preciosíssimas que os irmãos não devem faltar à escola dominical. E aconselho os irmãos a adquirir a lição. Vem aí as lições, os irmãos, eu vou dar uma orientação aos irmãos, os irmãos vão seguir essa orientação para que cada aluno possa receber na sua casa a lição bíblica para estudar. O texto áureo, o tema nós já falamos, o texto áureo diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. A verdade prática diz assim: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. O crente dedicado à oração. Então os irmãos já puderam observar pela verdade prática que a tônica desta lição é a oração. E nós vamos ver, vamos aqui já, para não tomarmos muito tempo, ou melhor, não perdermos tempo, vamos à introdução. Mas antes da introdução, deixa eu fazer menção aqui dos objetivos. O primeiro é os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração. O segundo objetivo, pontuar a resposta divina às orações de Daniel. Terceiro, destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. É claro que se eu perguntar aqui nesta manhã, se os irmãos ainda acreditam que Deus responde às nossas orações, os irmãos vão dizer que sim, não é? Se eu perguntar, ou tem alguém aí que duvida da resposta da oração? Todos acreditam que Deus ainda hoje responde às nossas orações? Então, irmãos, vocês que estão em casa, muitos, quem sabe, dirão: eu acredito na resposta da oração. Se isso é verdade, e aí eu não estou falando o nome de ninguém, eu vou falar aqui de forma geral, genérica, e também não fazendo aqui um prejulgamento. Quem sabe você não vem na igreja, mas ora em casa. E para os que não vêm na igreja, eu quero adverti-los: a casa do Senhor não pode ser desprezada. A casa do Senhor não pode ser deixada de lado. Eu sei que é muito importante orar em casa. Não estou fazendo julgamento, mas uma pergunta: mas será que estão orando em casa? Será que esse esfriamento de não vir à igreja não está atingindo de tal maneira que nem em casa não estão orando e não estão
também estudando a palavra de Deus, nós vamos ver coisas fortes aqui nessa lição. Por que Daniel entendeu que era chegado o tempo? Então, vimos aqui os objetivos. Na introdução, está escrito assim: os crentes fiéis. Por isso que eu estou começando essa lição assim, já apertando, né? Os crentes fiéis brilham como luz e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Assim era Daniel, quando no ano 606 AC foi levado cativo para a Babilônia. Era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Eu falei quantos anos? 15 anos. Muitos anos, eu estou fazendo essa pergunta, lá na frente você vai entender por quê. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. Primeiro tópico, Daniel foi despertado para orar. Vou fazer a leitura, porque nem todos têm a lição. Então, é para os irmãos pegar aí o raciocínio. E os irmãos prestem bem atenção, porque eu vou perguntar e os irmãos, sabendo, me respondam por gentileza. Ao ler o profeta Jeremias, ele observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estava para findar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Daniel 9:2. Assim Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza, e orou com perseverança. Vou ler o subtópico de número 1. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Isto dava-lhe condições de orar. A Bíblia diz: a oração dos retos é o seu contentamento, Provérbios 15:8. E ele executará a oração dos justos, Provérbios 15:29. Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme sua consciência, no temor do Senhor. Daniel é considerado como um exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos. E isso, digo, exemplo tanto para velhos como para jovens. Daniel, quando foi levado para a Babilônia, nós lemos aqui, eu disse que Daniel tinha quantos anos? 15 anos. Agora, quando passa 70 anos, 70 mais 15 dá o quê? Daniel já estava velho. Então, lá com 15 anos, todos conhecem a história, a gente vê um Daniel com seus companheiros jovens também, rejeitando as iguarias provenientes da idolatria, aquilo que era pecado, embora sendo muito jovens, eles tinham consciência de aquilo aborrecia a Deus, e eles então rejeitaram. Era um homem consagrado desde a sua infância. Era um homem que procurava agradar a Deus, irmão Pedrinho. Era um homem que fugia do pecado. E agora, com 70 anos, ele está lendo o livro de Ezequiel. Os irmãos, por favor, não me deixem errar. É isso mesmo que eu falei? Está dizendo? Jeremias. É só porque eu quero que vocês fiquem ativos aí. Eu quero manter a cabeça de vocês ativa. Então fiquem atentos aí, viu, irmãos? Eu vou estar testando os irmãos para ver se vocês estão prestando atenção no que estou dizendo. Então, Daniel estava lendo o livro de Jeremias. Então ele estava estudando o quê? A Bíblia, não é verdade? Daniel, com 85 anos, ele precisava mais estar lendo Bíblia, gente? Hã? Olha que exemplo, irmã abençoada. Que exemplo. Ele estava velho, mas estava ali, devocionalmente, lendo a palavra de Deus. E quando Daniel está lendo a palavra de Deus, isso acontece também nos nossos dias, queridos. Acontece conosco. Deus trouxe ao seu coração o discernimento da palavra. E ele entendeu pela palavra.
Irmão, se você puder levantar a cabeça um pouquinho só, isso. É porque eu quero estar assim, ó, e obrigado. Eu quero estar olhando no rosto dos irmãos, é só para conferir se os irmãos estão ligados. Ok, obrigado. Então, ele está ali, lendo a palavra de Deus, e Deus dá ali o discernimento da palavra. E ele entende pela palavra que o tempo havia chegado. Nós que estudamos a Bíblia, será que estamos tendo discernimento de que o tempo chegou? Que tempo é esse que eu estou dizendo, irmão Pedrinho? Estou falando dos nossos dias. Quando lemos a palavra de Deus, será que não entendemos que o tempo chegou? E eu estou dizendo de um tempo que nós estamos esperando. Qual é o tempo? Quando nós relacionamos com a expectativa de Daniel, ele desejava que o seu povo saísse do Egito. Melhor dizendo, Egito não, Babilônia. Egito foi antes. Que o seu povo saísse lá do cativeiro. A igreja também está esperando sair desse cativeiro, sabia disso? E que tempo é esse que eu estou falando, irmão Pedrinho? O senhor está ligado no mistério? Eu dei a senha. A volta de Jesus, queridos. O arrebatamento da igreja. Será que a igreja está tendo o discernimento pela palavra? O discernimento pelos acontecimentos, pelos sinais dos tempos. Será que a igreja está tendo esse discernimento? Daniel, lendo a palavra, ele teve o discernimento. O que ele foi fazer? Ele foi orar. O que me chamou a atenção nessa leitura que eu fiz agora, é que Daniel orou. Ele tinha o costume de orar 3 vezes por dia. E orou, e orou, e orou. E o texto diz que nada acontecia. Ele orava, 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 orava. E tudo continuava a mesma coisa. Não é assim muitas vezes que acontece com a gente, presbítero Alessandro? A gente ora, 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 parece que não está acontecendo nada. Nesses últimos dias eu tenho orado a Deus por um avivamento, irmão Henrique. Na vida dos obreiros, na vida dos professores da escola dominical, na vida dos alunos, na vida dos membros, eu tenho orado por um avivamento, eu tenho orado por batismo com o Espírito Santo, parece que não está acontecendo nada. Mas me chamou a atenção também o fato de que Daniel, quando ele percebe que ele ora, ora, ora e nada acontece, e que já tinha chegado o tempo, ele se veste de saco, cinza, e desce o mais baixo nível da humilhação humana, da tristeza humana. É que nós devemos sentir, irmãos, que muitos não estão sentindo mais tristeza pelo caos espiritual que está acontecendo, irmão Zé Maria. Muitos já não choram mais por ver essa situação, essa frieza espiritual, essa falta de amor pela obra de Deus, essa falta de amor uns pelos outros, as pessoas já não sentem mais. Mas eu me alegrei também pelo fato de que um homem sentiu isso. Um homem foi suficiente, irmã Sonara. Ele orou, se humilhou diante de Deus e a resposta veio. Isso me alegrou, porque isso me alegra, porque eu tenho certeza que se nós continuarmos na presença de Deus, buscando a sua face, virá um tempo melhor para o servo de Deus aqui em Timbuí. Vai vir um tempo de bonança, vai vir um tempo de avivamento, vai vir um tempo que Jesus vai batizar com o Espírito Santo as pessoas, vai vir um tempo de salvação de almas, eu não tenho dúvida, mas precisamos continuar neste caminho. Qual o caminho, pastor Jadiel? O caminho da oração. Vamos seguir. Eu vou pedir o presbítero Alessandro para ler o subtópico de número 2, você pode fazer isso? Você tem um microfone aí? Ah, você está sem a lição, perdão, está sem a lição. Irmão Ismael, o subtópico de número 2. A estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração
o que significa perseverar firmemente em oração. Somente visitam, de vez em quando, um culto de oração. Daniel, porém, tinha por hábito orar 3 vezes ao dia, quando sua própria vida, bem como a de seus amigos e a de todos os sábios da Babilônia, estava em perigo. Daniel alcançou o livramento e a vitória através da oração. Daniel era, portanto, experiente na vida de oração. Meu Deus, Daniel era experiente na vida de oração. Olha o que está dizendo aqui o texto, irmãos. Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração. Combater em oração. Eu achei muito importante, irmão Zé Maria, essa expressão. Combater em oração, irmã Penha. A igreja precisa entender isso. O mal está aí, não está? Vamos combater em oração? Jesus ainda cura. Jesus ainda dá vitória ao seu povo, com certeza. Mas ele espera um povo combatente em oração. Pois não, irmão? Fala no microfone. Aperta e segura. É interessante porque no capítulo 2, versículo 17, a Bíblia diz que Daniel chega em casa e ele faz saber a Ananias, Misael e Azarias sobre o que estava acontecendo, né? Tem muitas pessoas no nosso meio que ainda não sabem, na verdade, o que é que está acontecendo, qual é o objetivo de Deus com tudo isso. E Deus tem os seus objetivos. Verdade. Mas o importante aqui é que Ele convoca eles à oração. Esse é que é o mais importante. Muito obrigado pela sua participação, irmão Alessandro. Olha que interessante aqui a observação do irmão Alessandro. Daniel faz saber o que estava acontecendo, porque os seus companheiros não sabiam, na verdade, o que estava acontecendo. Tem muitas pessoas nos nossos dias, em meio a essa pandemia, que ainda não sabem, irmã Sayonara, o que está acontecendo. Sabe, irmão Pedrinho? Daniel fez saber a Misael, mas quem? Ananias e Azarias, o que estava acontecendo, e os convocou para a oração, para o combate na oração. E o que me chama a atenção, irmão Alessandro, é que estes homens aceitaram o desafio de entrar com Daniel no combate na oração. É aqui que eu chamo a atenção da igreja, dos nossos obreiros. Hoje eu tive aqui, não estou falando para me exaltar, mas é só para trazer um alerta aos nossos irmãos. Todos os domingos, eu estou com a igreja aberta aqui, 6 horas da manhã. Todos os sábados, a igreja está ficando aberta aqui. Para quem voluntariamente, eu não vou botar o laço no pescoço de ninguém. É cada crente que precisa ser despertado. Eu só estou orando a Deus para Ele fazer isso. Porque não adianta eu bater em ninguém. Não adianta eu falar, não adianta. É na oração, o combate é na oração. Mas é muito importante os irmãos entender o que está acontecendo e entrar conosco nesse combate da oração. Pastor, não vou lá na igreja que eu posso ser infectado pelo vírus. É porque a sua fé está muito pequena, me desculpa. A sua fé está muito pequena, porque a minha Bíblia diz que nenhum mal chegará à tua tenda, a não ser se Deus permitir, irmã Penha. E à noite eu vou contar um testemunho que Deus fez na vida do meu pai e da minha mãe. 84 anos, 83 para 84 e 82 para 83. Eu vou contar aqui à noite o que Deus fez. Só sai da terra se Deus chamar. E se Deus chamar, você pode estar em casa, você pode estar isolado, você pode estar na rua, você pode estar onde for, que Deus vai te chamar e você vai. Irmãos, precisamos, isso aqui não é para o mundo não entende essas coisas. Você que está me ouvindo, que pode me censurar, porque eu estou falando assim, eu vou repetir.
O mundo não entende coisas espirituais, está na Bíblia. O homem carnal não compreende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais só se entende espiritualmente. Se você não for espiritual, você não vai entender. Até crente, se não for espiritual, não vai entender. Aí abre a boca para murmurar, falar o que não deve, né? Então, Daniel entrou nesse combate, juntamente com seus companheiros, na oração. E diz assim o texto: o que significa perseverar firmemente. Duas coisas interessantes que eu quero destacar aqui. Primeiro, perseverar. Segundo, firmemente. Porque não é só perseverar. Eu estou orando, eu oro todo dia. Mas quem sabe está faltando o firmemente. Está entendendo, irmão Pedrinho? Primeiro, entrar no combate da oração. Mas não é entrar de peito aberto, não. É entrar firmemente. Entrar firmemente aqui significa entrar com propósito. Daniel entrou no combate, mas com propósito, ele e seus companheiros. Muito bem, vamos para o próximo tópico, que diz assim, você tem a sua lição aí, irmão Henrique? Você pode ler para nós? O terceiro subtópico. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Bíblia. O reino da Babilônia estava em guerra com os medos persas. E o rei da Babilônia era, na época, Nabonido. Seu filho, Balsazar, estava na capital. A cidade da Babilônia cuidava dos assuntos administrativos do governo. Balsazar organizou uma festa para os seus grandes. Estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho neste vaso santo. Daniel 5, 2 a 4. Houve então uma intervenção divina. O rei viu que os dedos da mão de homem haviam na parede, defronte do cartiçal, Daniel 5:5. E acabou-se a alegria da festa. Os joelhos do rei tremiam. Sábios e astrólogos não entenderam, intérprete e mensageiros, a mensagem escrita na parede. Finalmente, Daniel foi introduzido na festa, Daniel 5:13. E interpretou o texto escrito na parede. Entre as outras coisas, estava escrito: dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Daniel 5:28. Naquela mesma noite, foi morto Balsazar, rei dos caldeus. Daniel 5:30. Muito bem, então Belsazar, filho de Nabonido, neto de Nabucodonosor, é que estava no comando, né? Se vocês buscarem na história, vocês vão perceber que Nabonido acostumava, de tempo em tempo, sair da capital da Babilônia, para viajar, e o seu filho ficava reinando no lugar. Foi numa dessas viagens que Belsazar promoveu um grande banquete. É uma história muito conhecida, não vou aqui me alongar contando a história. Leia na Bíblia, você vai entender melhor. Quando ele está ali festejando, e que é pior, bebendo, se embriagando, utilizando inclusive os utensílios que Nabucodonosor, seu avô, havia trazido para a Babilônia e colocado lá no templo de um deus pagão. Quando naquela mesma noite Deus resolve atender a oração de Daniel. Começa ali a vitória do povo de Deus. E eu quero dizer uma coisa, irmãos, não importa quanto tempo nós vamos ficar em oração,
quanto tempo nós vamos pedir a Deus alguma coisa, não importa. O importante é termos a convicção de que em algum momento Deus vai se levantar para dar vitória ao seu povo. Essa tem que ser a certeza, essa tem que ser a fé, essa tem que ser a firmeza. Porque tem muitas pessoas que começam a orar e pedem, chega um tempo que eles desanimam. Deus não está ouvindo a minha oração, Deus não usa mais profeta para falar comigo. Aí desvia, porque Deus não ouviu a oração, não lhe trouxe a resposta. Mas aqui nós temos um exemplo de combate firme. E olha, irmãos, nesse tempo, Daniel já tinha aproximadamente 85 anos. Segundo os historiadores, eu estou falando aproximadamente 85 anos. Eu não acredito que foi uma oração de 15 dias, irmão Zé Maria. Eu acredito que Daniel, desde a sua mocidade, clamava a Deus, orava a Deus. A Bíblia não traz o relato de todas as suas orações. Mas eu acredito que em todas as suas orações, Daniel colocava o seu povo. Até porque, quando você lê a história de Daniel orando, você vai ver que ele abria a janela que voltava para Jerusalém. Por que ele fazia isso? Por que Daniel abria a janela que voltava para Jerusalém? Com certeza, o seu coração estava em Jerusalém. Isso aqui, irmãos, nos traz uma lição profunda. Daniel estava na Babilônia, mas o seu pensar estava em Jerusalém, o seu coração estava em Jerusalém. Nós, povo de Deus, estamos na terra, mas o nosso coração tem que estar nos céus, a nossa mente tem que estar nos céus. A Bíblia diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Hoje não temos uma janela para abrir em direção ao céu, nossa Jerusalém celestial, mas eu estou falando de uma janela física, no sentido literal da palavra, mas nós temos o nosso coração que podemos abrir em direção aos céus e pelos olhos da fé contemplarmos a nossa vitória, esperar a nossa vitória. Eu estou me referindo ao arrebatamento da igreja, quando naquele tempo, naquele dia, ficaremos livres de tudo isso que está acontecendo na face da terra, de todos os males. Mas então, como eu ia dizendo, eu não acredito que Daniel orou somente naquele tempo. Daniel intensificou, porque você vai ver no texto, que ele foi orar como de costume. Quando ele viu no livro de Jeremias que havia chegado o tempo, ele foi orar como de costume, mas agora com uma diferença a mais. Ele se vestiu de saco de cinza e combateu firmemente na oração, não é? Muito bem, irmãos, vamos ganhar tempo. Segundo tópico, a resposta às orações de Daniel. Antes de passar para esse tópico, ou para este tópico, quero perguntar aqui aos irmãos, querem fazer alguma pergunta? Querem fazer algum comentário dentro do tópico que nós acabamos de comentar, irmã Selnária? Fica à vontade. Eu acho interessante, em relação a esse primeiro tópico, que essa lição, segundo a CPAD, ela foi lançada em 1993. E falando de Daniel, da necessidade da oração, em 1993, nós não estávamos nessa pandemia que estamos hoje, mas o comentarista, ele via a necessidade pelo esfriamento do povo de Deus. Sim. Hoje nós estamos em meio a uma pandemia, e a nossa necessidade ela ainda é maior do que quando essa lição foi lançada. E a gente vê que muitos, infelizmente, estão se esfriando, estão se deixando levar. E a oração, como Daniel passa para a gente esse exemplo, nos mostra que, através da oração, nós conseguimos vencer. Porque nós vemos servos do Senhor que estão se desesperando em meio a essa situação que a gente vive. Por quê?
porque, infelizmente, não estão orando, se dirigindo a Deus, buscando a força do Senhor. Verdade. Porque, como servos do Senhor, nós temos que estar orando e, através da oração, nos fortalecendo também para ajudar aquelas pessoas que não estão, assim, em contato com o Senhor, não têm o Senhor no seu coração, para que elas venham se manter calmas diante de uma situação. Muito bem. Bom comentário, boa participação da irmã Sayonara. É verdade, irmã Sayonara. Muitas pessoas, nós vamos ver isso dentro da lição, que naquele tempo, no tempo de Daniel, as pessoas se esfriaram de tal maneira, irmão Zé Maria. Nós vamos ver aqui dentro da lição daqui a pouco, só aqui uma pinceladazinha, vamos chegar lá na frente. Que quando o povo de Deus saiu da Babilônia, muitos não quiseram sair não, continuaram lá, estavam tão acostumados com a Babilônia, estavam tão conformados com aquela situação, que quiseram continuar na Babilônia. Mas vamos para frente, nós vamos ver isso. Só também em relação a essa questão que o senhor falou que Daniel não orou 15, 20 dias, porque a própria lição fala que ele era experiente na vida de oração. Sim. E a pessoa, para ter experiência, ela não pega experiência com 10 dias, com 15 dias, é questão de anos. Então, realmente, ele era um profissional experiente, ele é muito tempo que tem que fazer. Sim, verdade, ele é experiente. Muito obrigado pela sua participação. E só para deixar registrado aqui, eu gostei desse óculos por cima da máscara, viu? Muito bem, irmãos. Vamos. Quantas pessoas têm participando aí, Esdra? Tem algum comentário? Não, né? Tá boa aí a participação do povo? Ok. Tem umas 15 pessoas aí participando. Ok. Os irmãos que estão participando, compartilha essa live para que outras pessoas possam participar também, irmãos. Compartilha aí, ajuda-nos. Muito bem. A resposta às orações de Daniel. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias: vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados, porque é assim que Deus faz. Irmã sergipana, é no momento, é assim que Deus faz. Sim. Eu sei, irmã, eu sei. Eu sei, eu sei. Sim. Deus tem te visitado. É isso. É isso aí. Sim. Sim. Amém. Sim. Trocando em uma... Amém. Irmão José, pega pra... Muito bem.
Botou na... Ou seja, a senhora tinha um problema lá dentro da sua casa. Trocando em miúdo. A senhora tinha um problema na sua casa. A senhora colocou diante de Deus. E a senhora vê nisso tudo o mover da mão de Deus. Que bom que a senhora tem esse discernimento. É isso, irmã Nisso. A senhora cuida do mesmo jeito. Irmã Maria, deixa eu te falar. Merece. A senhora merece. Do ponto de vista humano. Do ponto de vista espiritual, nós não merecemos nada. É Deus que é misericordioso para conosco. Mas eu quero destacar aqui na sua fala, que muito embora Deus não te deu leitura, mas te deu discernimento espiritual para você entender as coisas espirituais. Por isso que Jesus disse, graça te dou, ó Pai, porque ocultaste as coisas máximas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então, agradeça tão somente a Deus. Do outro dia a senhora dá o testemunho, por causa do nosso tempo aqui, tá bom? Ok. Então a Bíblia relata. Tá bom, irmã, tá bom. Jesus está curando mesmo. A Bíblia relata o que realmente aconteceu. No primeiro ano de Ciro, já li isso aqui, né? Não. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor, grave isso aí, o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou-lhe de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele. E suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. 2. Confirme esta declaração de Ciro, conforme esta declaração de Ciro, estava cumprindo a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Obrigado, irmão José. Mas tudo foi como diz a Bíblia, tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Vejamos, pois, o que estava para acontecer. Todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá, caso quisesse. É igual ir para o céu. É se quiser, tá? Letra B. Receberam a permissão para reedificar o templo. Letra C. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. Letra D. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. A síntese desse capítulo diz assim: a resposta divina às orações de Daniel incluía levantar Ciro para abençoar o seu povo, permitindo, entre outras ações, que o povo retornasse para Judá e reconstruísse o templo. Muito interessante esse tópico, porque o comentarista diz que Deus, ele faz muito mais. O comentarista lança a mão aqui de um texto do Novo Testamento para confirmar. Deus, ele faz muito mais, irmã Maria, do que aquilo que pedimos ou pensamos. Irmãos, tem que ser crente para acreditar numa palavra desta. Deus, ele faz muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Estamos pedindo a Deus, e Deus vai fazer. É por isso que eu acredito, irmã Penha, no que Deus vai fazer neste lugar, porque nós estamos orando, irmã Sayonara, e eu tenho
certeza que, conforme esta palavra, Deus vai fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. As pessoas vão passar nessa rua e vai manear a cabeça. Verdadeiramente, foi Deus que fez isso. Porque, humanamente falando, esse povo não tem condição. Mas olha o que está sendo feito. É Deus que está com esse povo. Deus está conosco, irmã Maria. Não é? Deus está conosco. Então, Deus levanta um rei da Pérsia. Um rei pagão. A Bíblia diz que Deus despertou o coração desse rei. Provavelmente o exemplo de Daniel. A evangelização que Daniel fazia com aquele homem fez com que ele se convertesse. Ele começasse a buscar a Deus, porque o seu coração foi despertado. Oh, irmãos, olha que coisa linda. Se Deus desperta o coração de um homem ímpio, Deus não vai despertar o meu coração? Deus não vai despertar os nossos corações? Com certeza Ele vai nos despertar, irmãos, para um novo tempo, para um reavivamento espiritual. Muito bem, vamos, por causa da hora, correr, vamos aproveitando o tempo. Se os irmãos quiserem falar alguma coisa dentro do tópico, usa o microfone, por gentileza. Não? Irmã Sayonara? Irmão Henrique? Ok, podemos passar para frente? Então vamos passar. Nós estamos no terceiro tópico, deixa eu me situar aqui. O resultado de um despertamento proveniente de Deus. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Esdras 1:1. Talvez por meio de seu contato com Daniel, é que Ciro veio a conhecer a Deus, e talvez até mesmo o adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração, e passou a compreender as realidades de Deus, que ele antes ignorava. Letra A, Ciro passou a ver a Deus como o Senhor dos céus. Esdras 1:2. O grande rei Nabucodonosor demorou a compreender esta lição. Daniel 4:30-37. Isso aqui é uma alusão, não é? Aquele momento em que Nabucodonosor, lá no início do cativeiro do povo de Deus, ele constrói a grande Babilônia, jardins suspensos, e depois ele começa a passear naqueles jardins, né, e contemplar toda a glória da Babilônia, tudo aquilo que ele havia construído, e ele profere estas palavras: não é esta grande Babilônia que eu construí com o meu braço? Ele não atribuiu a Deus, não é, tudo que Deus fizera por ele, que na verdade foi Deus que permitiu que ele fizesse aquilo. E ele então, Deus despertou no espírito de Nabucodonosor um espírito de jumento. Tem dessas coisas. E ele foi comer capim 7 anos. No final de 7 anos, ele reconheceu. Tem muita gente precisando de comer capim para reconhecer que Deus é poderoso para fazer grandes coisas em nosso meio, usar nossas vidas. Tem muitas pessoas exaltadas, soberbas, que acham que é a força dele, é a sabedoria dele, precisa ser abatido. E a Bíblia diz isso, que Deus ele abate o soberbo, mas também ele levanta aquele que se humilha. Por isso que está escrito: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque ele ao seu tempo te exaltará. Mas aqui nós temos um homem diferente de Nabucodonosor, um homem que foi despertado no seu espírito e reconheceu que o Deus dos céus era o Deus dos céus, era o Deus dos céus, não é? Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez, o seu pecado e sua baixeza. Saulo assolava, perseguia, fazia e desfazia, mas quando se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra e apenas pôde perguntar: quem és, Senhor? A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão
foram pelo Espírito Santo. Letra B, Ciro teve uma experiência com Deus, que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão da Babilônia. Ciro era agora o responsável por eles. E mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. Assim acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve seu encontro com Jesus, quis devolver o que havia ganho com usura. Vamos fazer aqui um breve comentário dentro disso aqui, porque agora Ciro está disposto a devolver para Deus aquilo que havia tirado lá do templo do Senhor. E quando ele tem o despertamento, ele reconhece a sua pequenez, reconhece os seus pecados, quem era ele verdadeiramente. Isso é resultado de um avivamento espiritual na vida de uma pessoa. Zaqueu, quando ele teve um encontro com Jesus, né? Quando ele teve um encontro com Jesus, ele disse: agora, se eu tenho defraudado alguém, eu quero retribuir. Eu quero devolver 4 vezes mais. Mas aqui na lição, o comentarista coloca como exemplo Saulo, que antes era um religioso, entre aspas, zeloso, e pelo seu zelo religioso, perseguia o povo de Deus. Quanta gente que assim faz, pelo zelo religioso, persegue o povo de Deus, porque não entendeu, não teve um encontro ainda com Deus. Quantas pessoas que se dizem religiosas, mas não teve um verdadeiro encontro com Deus. Mas Saulo é um grande exemplo. Deus coloca Saulo para baixo, Deus abate Saulo, e quando ele é abatido, que cai por terra, aí ele reconhece quem é o Senhor. É feliz do homem que quando ele é humilhado, ele reconhece que Jesus é o Senhor. O texto diz aqui o seguinte, que ninguém que diz que Jesus é Senhor, diz por um outro Espírito, a não ser pelo Espírito de Deus. Mas eu quero fazer uma observação, porque o cachaceiro pode dizer, o homicida, o adúltero pode dizer que Jesus é Senhor, mas nem por isso ele está reconhecendo pelo Espírito de Deus. Vocês se lembram que Satanás usou a boca de um homem, o gadareno? Porque vieste nos atormentar antes de tempo. E falou quem era Jesus. Mas quem estava falando ali era o diabo. Então, a observação que eu quero dizer é o seguinte, o que eu quero fazer é a seguinte: uma pessoa que diz que Jesus é o Senhor é aquele que reconhece que Ele é Senhor e o abraça como Senhor para si. É nesse sentido. Eu digo que Ele é Senhor porque estou abraçando Ele como meu Senhor e vou servi-lo como meu Senhor. Quem faz isso está fazendo pelo Espírito de Deus. É nesse sentido. Então, irmãos, vamos andar um pouco. Nós paramos aqui no tópico de número 1, né? O tópico de número 2, o subtópico de número 2, né? Nós estamos no tópico de número 3. Vou falar bem devagar. Estamos no tópico de número 3. É que ele se divide por mais tópicos, que chamamos de subtópicos. Então nós vamos ver agora o subtópico número 2. O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Eu gostaria que um dos irmãos lesse para mim aí, o irmão que está sem a lição, mas tem a Bíblia, leia Isaías 45:1. Vou aguardar, os irmãos que estão em casa, pode abrir a sua Bíblia, Isaías 45:1. Como pode um homem pagão ser ungido pelo Senhor? Pode ler, irmão, achou? Diz assim:
Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomam pela mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Muito bem. Irmãos, observam que, lendo esse versículo aqui, separadamente, isoladamente, a gente pode até trazer à nossa mente uma confusão. Como Deus pode fazer isso no coração de um homem ímpio? Mas vocês observam que lá atrás, e não sabemos em que momento, Deus despertou no espírito de Ciro. Deus trouxe um despertamento ao espírito dele. E a gente vê aqui ele reconhecendo Deus como o Senhor, o Deus dos céus, né? Então, irmãos, Deus faz dessas coisas. Então, o profeta Isaías profetizou 200 anos antes que isso iria acontecer. Deus é fiel para cumprir a palavra. 200 anos depois, isso vem a acontecer. Isso nos dá a segurança, nos dá a firmeza de que o Senhor está conosco hoje, porque Jesus nos prometeu, Ele diz que Ele vela por tua palavra para cumprir. Eis que eu estou convosco. Então Deus está conosco aqui nesta manhã, Deus está contigo aí na sua casa, Deus está conosco porque Ele vela por sua palavra para cumprir. E o crente fiel não precisa temer, não precisa ter medo, não precisa ficar apavorado. Ei, crente, por que ter medo? O Senhor está conosco. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. Já estamos caminhando para a finalização. Deixa eu ver aqui. Não tem conclusão. Os irmãos vão observar, irmãos, que é uma característica dessa lição, por ser antiga. Ela não tem a conclusão como tem a de hoje. Não é? Provavelmente, antigamente não tinha esse recurso, né? Não se fazia, mas nós vamos fazer aqui uma conclusão dentro desta lição. Vamos voltar lá para a verdade prática, que é uma boa... O ponto central dessa lição diz: precisamos estudar a palavra de Deus e orar por um despertamento espiritual. Eu vou usar aqui esse ponto central para uma conclusão. Precisamos orar, precisamos voltar para Deus em oração, combater em oração, né? E pedir a Deus um despertamento espiritual. Se Deus deu para o rei Ciro um despertamento espiritual no espírito, Ele vai dar para nós um despertamento espiritual, irmão Pedrinho. O senhor é batizado com o Espírito Santo? Aqui está o segredo: orar com perseverança, com firmeza. Na verdade prática está escrito o seguinte: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Está morrendo milhões, mas será que a igreja não pode influenciar através da oração? Peço aos irmãos que fiquem de pé. Será que a igreja não pode influenciar através da oração? Pode. A igreja pode orar e Jesus visitar o enfermo lá no hospital. A igreja pode orar e Jesus visitar os irmãos em qualquer lugar da terra, onde estiver um dos seus servos. Esta igreja, Quintibuí, nesse momento, quando nós orarmos, o Senhor pode visitar os irmãos que estão em casas, amedrontados, com medo, apavorados. À noite eu vou contar aqui um testemunho, e eu gostaria muito que os crentes que estiverem em casa não percam, assistam, e os irmãos não deixem de vir para a igreja. Eu quero oferecer a Deus um culto em ação de graça, já estou oferecendo, e à noite eu gostaria que o culto fosse nesse sentido, em ação de graça, pelo que Deus está fazendo no meio do seu povo, e muitos não estão enxergando. Deus está fazendo maravilha, irmãos, coisas gloriosas no meio do seu povo. Tudo bem, eu quero notificar aos irmãos, que irmão Jeremias, o nosso diácono,
está hospitalizado em um dos hospitais, não chegou ainda no meu ouvido qual o hospital que ele está, mas, em Vila Velha eu sei que é, mas não sei qual hospital de Vila Velha, porque lá tem vários hospitais, mas os irmãos que souberam onde ele está, os irmãos me façam cientes, por favor. Ele está hospitalizado em Vila Velha, a sua esposa está em casa também muito abatida, porque traz uma preocupação, né, irmãos? Não, eu não estou autorizado, não chegou ainda no meu ouvido qual é a razão porque ele está hospitalizado, mas eu quero dizer uma coisa, irmãos. Estou orando a Deus para que não deixe ninguém ser infectado aqui na casa do Senhor. E eu creio que Ele não vai deixar. Porque o mundo está aí, olhando para nós. E outros até torcendo para que aconteça, para descer o mar na igreja. Não vai acontecer, em nome de Jesus. Ninguém vai ser infectado aqui na casa do Senhor. Estamos respeitando o espaçamento, todos usando máscara. Eu estou aqui falando sem a máscara, porque é complicado falar com máscara o tempo todo, mas estamos tomando todos os cuidados. Está ali na mesa álcool em gel, álcool líquido, disponível para os irmãos. Fez o que eu te pedi? Fez a higienização dos bancos. Estamos higienizando, irmãos, os bancos. Comprou uma bomba para poder fazer a higienização. Inclusive, na hora que você for fazer hoje à tarde, eu gostaria que fosse filmado, né? Vamos colocar aí nas redes sociais para ver o trabalho que nós estamos fazendo aqui, para fechar, irmãos, a boca do inimigo. Estamos tomando todos os cuidados. Então, irmãos, se Deus permitir, eu quero que os irmãos entendam isso, se Deus permitir, e se Deus recolher alguém, por favor, entenda que Deus, Ele é soberano. Ele pode levar quem Ele quiser, mas Ele pode também dar o livramento, tá ok, irmãos? Muito bem, vamos orar. Eu quero convidar ao microfone nosso irmão, que falou pouco, né? Vai fazer esta oração agradecendo a Deus e apresentando o irmão Jeremias. Vamos apresentar o irmão Jeremias, irmãos? Irmã Eunice? A irmã Gilsa também, vamos apresentar a irmã Gilsa, apresentar o irmão Jeremias e também agradecendo a Deus pelos curados, né? Por aqueles que já foram restaurados. Ore. Senhor. Vamos apresentar o filho da irmã Maria. Amém. Sim. Isso. Continua orando firmemente. Sim. Amém. Tem coisa, irmã Maria, tem coisas que a senhora não tem que ficar preocupada. Como mãe, claro, a senhora tem uma preocupação de mãe, mas quando eu falo preocupação, é aquela preocupação que te leva à inquietação, que te leva à tristeza profunda e até mesmo à depressão. Não, confia no Senhor, descansa nele, e Ele vai fazer muito mais do que a senhora está pedindo e pensando, ok? Bora, meu filho. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus, mais uma vez diante obrigado da Tua presença, Senhor, nesta manhã. Por esta Queremos manhã primeiramente lhe agradecer, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, nos meditando concedido. nesta palavra gloriosa. Senhor, aprendemos a Tua palavra, ó Deus, entendemos onde aprendemos, e compreendemos. Senhor. E que verdadeiramente possamos, meu Pai querido, sim, oramos ter por um aprendido avivamento esta lição espiritual. de orarmos, de pedirmos e de apresentarmos a Ti Também os nossos oramos, problemas, Senhor, as nossas ansiedades, meu Deus. Pelo Teu filho Nesta que está oportunidade, hospitalizado, Senhor, eu quero lhe pedir não uma deixa bênção, Senhor, ele em prol, morrer. ó Pai querido, das pessoas que têm rogado as mas que o Senhor orações. possa curá-lo, Senhor, a irmã como o Gils, Senhor o diácono irmão escape Jeremias, para o meu Pai. a irmã Eunice, Senhor, a irmã Maria Pereira, que tem rogado as orações Oh, pelo seu irmã filho. Eunice, toma ela Senhor, nas tuas toma mãos. nas tuas mãos. Meu A Deus família e meu Vidal, Pai, toma Jesus. cada um de nós nas Toma tuas em mãos. suas mãos. Nos proteja, Senhor. A irmã Nos dê Gilsa. graça, nos dê força, nos dê, Oh, Senhor, a restaura a proteção, saúde meu dela. Deus. Guarda os nossos familiares. Senhor Deus. Guarda, Senhor, a todos os irmãos, ó Deus. Toma nas Faça tuas mãos, ó conforme Pai a querido, tua a cada vontade. um de nós.
Senhor, nós Porque o Senhor estamos é soberano e queremos dos estar céus e debaixo da da terra. vontade do Senhor. O E Senhor tudo, é ó maior Pai, do que que venha as a acontecer, enfermidades. Senhor, eu possa estar debaixo da Aonde Tua estiver permissão. um dos teus Senhor, meu servos Deus, enfermos. nos dê, Senhor, um dia na Tua paz. Vai lá, Senhor. Nos guarde, nos proteja, Leva a nos cura para leva, aqueles Senhor, que em estão paz para os enfermos. nossos lares. E que possamos, A ó nossa Deus, à noite comunidade. estarmos aqui reunidos na presença Deus, do Senhor. tenha misericórdia. E que cada dia mais possamos viver milagres, meu Deus. Senhor Que não vai Deus, em ser nome de Covid-19, ó Pai, que vai nos desanimar. Esteja conosco, fique Sim, conosco, meu é o que Deus. nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Só para finalizar, irmãos, teve alguém comentando por aí que o pastor Jadiel tinha contraído o vírus. Não, irmão, não foi eu, foi o meu pai, ok? É claro que eu, como filho, cuidei do meu pai, mas dentro dos parâmetros de segurança, assim como os médicos, enfermeiros, tudo dentro de uma segurança, chegando em casa antes de mais nada, tirando a roupa, colocando para lavar, tomando um banho, usando o tempo todo o gel, pode ficar tranquilos que eu não fui infectado, foi o meu pai. É só um esclarecimento para os desavisados, porque nós falamos isso lá no início. É só para os desavisados, não fui eu, foi o meu pai. Então os irmãos podem vir para a igreja com segurança, sem nenhum problema, e nós vamos estar pedindo também aos irmãos que não deixem de trazer a sua máscara, usar o gel, por favor, ao entrar na igreja, e ao sair da igreja, a igreja está, como nós falamos, os bancos higienizados, para maior segurança dos irmãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com o povo de Deus, tanto que estão aqui na igreja, os que estão em casa, e por toda parte, não só hoje, mas para sempre. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Muito obrigado.